Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente sobre a tua vida. Nós vamos começar a nossa semana com mais uma série de meditações, agora em Josué capítulo 10. E nessa série de meditações nós vamos contemplar um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia. Aqui nós vemos um Deus que intervém na história, luta pelo seu povo e transforma batalhas impossíveis em vitórias extraordinárias. Pois quando Deus ele entra na batalha, até o sol pode parar. E a nossa meditação hoje está baseada em Josué capítulo 10, versículos 1 e 2, que dizem assim: Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. A nossa meditação hoje tem como tema quando a obra de Deus incomoda os inimigos. A caminhada com Deus não é uma jornada sem conflitos. Muitas das vezes nós imaginamos que quando Deus começa a agir em nossa vida, tudo vai ficar mais fácil e mais tranquilo. Mas a experiência bíblica mostra algo muito diferente, pois quando Deus começa a operar, muitas das vezes surgem novas resistências. E foi exatamente isso que aconteceu aqui no capítulo 10 de Josué. Depois das grandes vitórias de Israel, a travessia do Jordão, a queda de Jericó e a conquista de Ai, a notícia se espalhou por toda a terra de Canaã. Aquilo que Deus estava fazendo não passou desapercebido. E quando o rei de Jerusalém então ouviu o que o Deus de Israel estava fazendo, ele ficou profundamente alarmado. O avanço do povo de Deus incomodou os inimigos. E isso nos ensina aqui uma lição muito importante. Quando Deus ele está agindo, o inimigo ele vai reagir. Mas o texto aqui nos ensina algumas verdades. A primeira delas é que a obra de Deus se torna sempre visível. O texto diz que o rei de Jerusalém ouviu que Josué havia tomado Ai e destruído aquela cidade. A notícia correu rapidamente. As vitórias de Israel começaram a ecoar por toda a região. Aquilo que Deus estava fazendo se tornou público. Isso nos lembra aqui de uma verdade importante. E quando Deus age, as pessoas acabam percebendo. Uma vida transformada por Deus não passa desapercebida. Uma família que foi restaurada acaba chamando a atenção. Uma igreja viva espiritualmente também chama a atenção. Pois quando Deus começa a operar, algo começa a mudar. A maneira de viver muda, as prioridades mudam, os frutos começam a aparecer. E quando isso acontece, tanto as pessoas quanto o mundo ao redor percebem que algo diferente está acontecendo, pois a obra de Deus sempre deixa marcas visíveis. Mas a segunda verdade que nós aprendemos aqui é que o inimigo ele se inquieta diante do agir do Senhor. O versículo nos diz também que o rei de Jerusalém ele ficou com muito medo no seu coração. Ele percebeu que havia algo diferente acontecendo com Israel. Aquilo não era apenas estratégia militar, era a mão de Deus. Mas observe algo importante, o medo não levou esse rei ao arrependimento, pelo contrário, ele levou ainda à resistência. Essa é uma realidade espiritual que nós vemos até o dia de hoje. Quando Deus começa a agir, existem duas reações possíveis. Alguns se aproximam de Deus, enquanto outros se levantam contra aquilo que Deus está fazendo. O inimigo, ele não fica indiferente quando Deus está operando, pois quando há crescimento espiritual, quando há despertamento, quando vidas são transformadas, o inimigo se inquieta. Por isso, muitas vezes, logo depois de vitórias espirituais, surgem novas lutas. Mas a terceira realidade que esse texto nos mostra é que o avanço do povo de Deus sempre provoca oposição. O texto também diz que Gibeão era uma cidade importante e poderosa e agora havia feito uma aliança com Israel. Isso aumentou ainda mais o temor dos inimigos. Eles perceberam que o avanço de Israel estava crescendo, o povo estava se fortalecendo. E sempre que o reino de Deus avança, o inimigo ele reage. Foi assim ao longo de toda a história bíblica. Foi assim no ministério de Jesus. Foi assim também na igreja e continua sendo assim nos dias de hoje. Mas há algo que nós precisamos lembrar, que a oposição nunca pode impedir aquilo que Deus decidiu realizar. Os inimigos podem até se levantar, mas os planos de Deus continuam avançando, porque nada e nem ninguém podem frustrar os planos do nosso Deus. E eu quero deixar aqui algumas aplicações para mim e para você hoje. Primeiro, não estranhemos quando surgirem lutas na caminhada com Deus. Às vezes, nós pensamos que as dificuldades significam que algo está errado, mas muitas vezes elas surgem exatamente porque Deus está operando em nossas vidas.
A segunda aplicação é que quando Deus age em nossa vida, as pessoas acabam percebendo. Uma vida transformada pelo Senhor se torna um testemunho poderoso para outras pessoas. Terceiro lugar, não se intimide com a oposição. O fato de haver resistência não significa que Deus não esteja agindo. Muitas vezes é exatamente isso que Ele está fazendo. E a conclusão que nós chegamos é que se o inimigo percebe que Deus está agindo, isso significa que algo real está acontecendo. Essa é a nossa segurança, porque quando Deus começa uma obra, Ele mesmo conduz essa obra até o fim. Porque ninguém pode deter a obra que o Senhor está realizando em nossas vidas. Nós vamos orar nessa manhã, agradecendo ao Senhor por mais essa semana e pedindo que a graça do Senhor continue presente sobre nós. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, queremos agradecer porque mais uma semana nós começamos diante do Senhor. Pai querido, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso caminhar, a nossa jornada de fé aqui neste mundo, Pai. Deus querido, passamos por lutas, passamos por tribulações. O inimigo, ó Deus, se levanta contra as nossas vidas para tentar nos desanimar, para tentar desestimular a nossa caminhada, tentar, ó Deus, desestabilizar, ó Deus, aquilo que nós estamos realizando, ó Pai. Mas o Senhor, ó Pai, é aquele que está presente conosco e o Senhor muitas das vezes nos permite passar por essas realidades, ó Deus, para uma demonstração do Teu poder sobre nós, ó Pai. Deus querido, por isso toma a direção das nossas vidas, que nós não venhamos ficar, ó Deus, assustados, ó Deus, amedrontados, de tal maneira, ó Deus, que paralisemos, mas que mesmo diante de um cenário de medo e de muitas das vezes de interrogações, ó Deus, que nós possamos ter a disposição de seguir ao Senhor, de cumprir a Tua vontade, de cumprir o Teu querer para as nossas vidas, ó Pai. Deus querido, eu quero orar nessa manhã por aqueles, ó Pai, que estão começando a sua jornada de trabalhos, aqueles que estão dirigindo os seus negócios, aqueles, ó Deus, que estão, ó Pai, nas escolas, ó Pai, realizando seus estudos. Pai querido, eu oro, ó Deus, nessa hora por aqueles que estão, ó Pai, enfermos, aqueles que estão nos hospitais, nos leitos de enfermidade. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão passando por tribulações, por lutas, ó Pai, na sua vida, Senhor. Pai querido, eu oro, ó Deus, pelas famílias nessa manhã, ó Deus, que sejam fortalecidas pelo Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que a Tua bênção, que a cura, que a restauração, que a direção do Senhor esteja presente sobre a vida de cada um nessa manhã, para o louvor e para a glória do Teu nome, ó Pai. Deus querido, nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente sobre você e que essa semana seja uma semana de vitória para a tua vida em nome de Jesus.